Vamos para o terceiro processo a ser analisado hoje, processo de recurso 5412/2018, AI 2018-11-126, lavrado contra Antônio José de Azevedo, ME, CGF 0611863343. Recorrente, Antônio José, e também a SEJU. Recorrido ambos, relatora doutora Ivete Maurício, não há sustentação oral. Uma palavra, doutora Ivete. Vamos dar continuidade aqui, né? Só fazendo observação que esse processo, aqui na pauta, aparece como recorrente e recorrido ambos, mas não teve recurso, viu, conselheiro Evaneide? Só para ficar claro que nesse caso aqui é só reexame necessário, tá? Obrigado. Um erro de digitação aí, a gente vai corrigir. Certo. Bom, aqui essa autuação é uma autuação baseada na infração de um descumprimento de uma obrigação acessória. O auto de infração foi lavrado em julho de 2018, referente aos exercícios 2014 e 2015. Aqui o autuante, ele pega os dois exercícios, ele não descreve mês a mês, mas ele autua por esses dois exercícios, em razão de ter o contribuinte emitido notas eletrônicas de saídas que são sujeitas à substituição tributária, conforme relato, né, do autuante, e que o montante dessas operações de saídas não escrituradas foi no valor de R$ 630.683,08. Indica a penalidade, né, a conhecida penalidade do artigo 126, né, que equivale, desculpa aí, pessoal, vou desligar aqui, que equivale a 10% do total das operações, né, resultando assim na multa de R$ 63.068,38. E o agente fiscal, complementarmente, ele descreve sobre os procedimentos de fiscalização, diz que o contribuinte, que intimou o contribuinte não apresentar justificativas no termo de intimação 2018-02567, quanto ao não lançamento das notas de saídas indicadas na planilha anexa. Esclarece que se baseou a autuação na FD e com o cruzamento do banco de dados de nota eletrônica via Solare, né, utilizando as informações via Solare, que, em razão disso, ele ao verificar que essas notas não foram escrituradas, ele elabora uma tabela demonstrativa com a relação das notas, onde tem a relação do número da chave de acesso e o total da nota que não foram lançadas, entregando como prova um CD que está em anexo aos autos, né? Anexo aos autos. Nessa planilha, o autuante deixa claro que a autuação se baseia na aplicação da multa de 10%. A empresa autuada, né, vem se defender da autuação, reclamando que não foi que ele, nos questionamentos relativos ao levantamento, o que ele respondeu, o agente fiscal parece não ter ficado satisfeito com os esclarecimentos, mas que deveria ter intimado novamente para que ele comparecesse à instituição, aí indica que a lei complementar 130, a lei complementar, os artigos, no sentido de dizer que poderia ter lhe oferecido, né, espontaneidade para eles esclarecer por que aquelas notas não foram escrituradas, apesar de ter sido intimados, né, feita a intimação. Requer a nulidade do auto por atipicidade formal, uma vez que a hipótese descrita, né, que é o artigo 126, a seu ver, não reflete a especialidade e não guarda amparo formal e nem tampouco material. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de que seja aplicada a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670. Inclusive, ele diz que para 2014, a UFICE, no valor de 3,2075, resultaria numa multa inferior quando separasse por exercício, aplicando a UFICE da época, a multa seria no valor de R$ 8.621,80,28, quer dizer,
bem inferior, né, do auto de infração, quando se aplica a 8L. Em primeira instância, a julgadora monocrática decide pela parcial procedência, mas deixa claro que não caberia aqui, pelas explicações, o autuante já deixou claro que o que foi apresentado não conseguiu, né, descaracterizar a infração, e que também o julgador entendeu que o agente fiscal procedeu conforme o artigo 142 do CTN, e que não, nesse caso não há o que se falar em espontaneidade. Esclarece que o prazo estabelecido é o do artigo 121, dos 821, parágrafo 2º, prazo da ação, e que ele pode concluir a ação anterior, não pode ultrapassar esse prazo, e que diz ainda que foi utilizada a ferramenta apropriada, que seria a FD, e que somente se o contribuinte tivesse apresentado justificativas comprovando que aquelas notas foram escrituradas é que poderiam afastar o ilícito praticado. No mérito, o julgador observa que a empresa se enquadra no regime normal, está obrigada a escriturar, destaca a legislação que ampara, né, a autuação, e ao final ele verifica que realmente caberia aqui uma aplicação da penalidade específica, né, que é da 8L, na forma que arguiu a impugnante, mas apresenta uma planilha em que ele indica o novo valor da multa, que dá para observar que o julgador aplicou 2% sobre o total de todas as operações, chegando a um crédito tributário no valor de R$ 12.613,92. Inclusive, tem uma planilha aí anexa, as folhas 119 e 120, onde tem uma coluna que resulta da aplicação direta dos 2%, e a outra onde verifica os limites estabelecidos. Mas a gente vê que o julgador foi pela parcial procedência aplicando o valor da multa que resultante de 2% sobre o total das operações. E não houve apresentação de recurso, né, ordinário, e a célula de assessoria processual tributária entendeu que a autuação deve ser mantida, mas que houve um equívoco por parte do julgador no que concerne aos limites estabelecidos na lei, porque deveria ser observado, né, o limite de 2%, se ultrapassar esse limite, se ultrapassar o limite de 1.000 FIIs, manter as 1.000 FIIs. Então, o assessor, ao constatar esse equívoco, que ele considerou um equívoco, concordou com a parcial procedência, entretanto, definindo um crédito tributário em valor inferior, R$ 8.621,27, baseado também na planilha que foi acostada pelo julgador, a mesma planilha. Só que o julgador se baseou na aplicação da multa de 2%. Então, a assessoria processual tributária observou que o correto seriam os limites e chegou a uma multa inferior à do julgamento. É exatamente o que pediu a recorrente em mérito, a questão de mérito. Olha, isso foi concluído, presidente. Obrigado, doutora Ivete. Com a palavra, doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente, que nós temos um conhecedor específico aqui, especializado na nossa legislação, que é o presidente, na prática, vai nos auxiliar muito aqui, não é isso, doutor Felipe, doutor Pedro? Porque aí a nossa presidência conhece tanto a legislação quanto a prática, a sua aplicação, e isso será de grande utilidade, muito mesmo. Fique atento, senhor presidente, para sempre nos auxiliar aqui. Aprendendo sempre. Nós estamos aqui aprendendo, não é não, doutor Felipe? Bem, no presente caso, doutora Ivete, como sempre, também foi muito concisa, a Procuradoria tem defendido a posição da falta de escrituração como sujeita à obrigação normal. O livro, não entendemos como muita diferença entre a escrituração digital e a escrituração que era normal. Daí porque tem sempre defendido, apesar de ser sempre vencido,
a aplicação do caso de falta de escrituração da penalidade prevista no 123, 3G, que é falta de escrituração de documento fiscal. Mas tanto essa primeira Câmara, na composição anterior, evidentemente, quanto as outras câmaras têm entendido que o caso é na forma como sugeriu está na consultoria, no parecer da consultoria, e como decidiu o julgador singular, em vez de aplicação do 126 ou do 123 3G, mas sim a aplicação do 8L, né, que é a escrituração eletrônica, digital, que, portanto, deve ser aplicado esse dispositivo, que, por ser até mais benéfico. A Procuradoria está ciente disso. Quanto aos cálculos que foram realizados, doutor Ivete já também se referiu, tem razão, porque no momento de aplicação do cálculo, o julgador não obedeceu aqueles parâmetros estabelecidos por 123 8L, que é o limite de 1.000 FIS, não pode ser superior a aqueles parâmetros estabelecidos pela própria norma de 123 8L. Então, apesar de se manifestar contrário, mas me parece que talvez aqui a Procuradoria seja vencida nesse processo quanto à aplicação do 3G. A aplicação aí da penalidade deve ser o 8L. Apesar do contribuinte suscitar algumas nulidades, mas que realmente não se aplica. Ele deveria, no período de fiscalização, ter sido intimado frequentemente para apresentar, não sei o quê, e por isso haveria nulidade. Não vejo o processo de investigação, de fiscalização, é uma auditoria e o contribuinte deve ter a obrigação de ser intimado somente naqueles casos em que há especificamente previsão legal. No presente caso, ele foi intimado, tempo de início, tempo de conclusão, não há o que se fazer. Eventualmente, a fiscalização pode até facilitar essa troca de informação durante a ação fiscal, mas ela não está obrigada. Então, quanto à nulidade suscitada, me parece que não há razão para a nulidade. O caso é só de aplicação, repito, como a Procuradoria tem defendido, do 3G, mas sabe que tem sido vencida e acaba sendo aplicado o 8L. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Nova composição, novo debate. Vamos ver como é que se posiciona a nova composição. Né? Aberto para considerações. Os colegas, não tem sustentação oral. Doutor Felipe, doutor Ivete. Deixa eu só fechar o raciocínio, né, como relatora, né? Aqui, só lembrando que não é especificamente saídas, certo? Falta escrituração de notas de saídas, né? E que à época da autuação, as penalidades, na verdade, a falta de escrituração de notas de saída, nós convivemos muito tempo sem a penalidade específica da obrigação acessória, né? Ela era muito voltada para quando se constatava a operação tributada, iria para a falta de recolhimento, e quando não era tributada, antes de se instituir a penalidade de omissão de informação, poderia ir, em alguns casos, para o artigo 126. Mas aqui a época, né, a autuação foi em 2018, 2000 e qual foi a data que eu disse, pessoal? Desculpe se eu estiver me enganada, que foi no dia... Voltando aqui, foi em 24 de julho de 2018, né? Quando já estava em vigor a Lei 16.258, deixa eu ver aqui a penalidade, já. Tanto é que o autuante utilizou, né, o artigo 126, mas a época da infração, antes mesmo de entrar na Lei 16.258, a penalidade que se aplicava corriqueiramente era de omissão de informação ou nessa informalidade divergente, a 8L, que antes era 5%, né? Com a Lei 16.258, ele veio para 2%, ou os limites de 1.000 FIIs, né? Então, eu primeiro aplico 2%, se o resultado de 2% ultrapassar 1.000 FIIs, aplica as 1.000 FIIs. Quer dizer, diferente de antes, que tinha um piso da penalidade, que era 1.000 FIIs e 5%, e não poderia ser inferior seria sempre 1.000 FIIs,
Aqui o legislador demonstrou a clara intenção de reduzir esse patamar de penalidade e de uma forma que a penalidade mínima, né, a penalidade é 2%, e o 1.000 FICs seria o limite, nunca poder ultrapassar 1.000 FICs. Então, assim, sem prolongar os debates, que eu acho que o debate, pelo que eu vejo, pode ser prolongado talvez na entrada, né, falta de escrituração de entrada, mas aqui é especificamente saída, né. Então, saídas, eu não vejo como, no caso de uma multa mais específica, né, e a 126 seria uma genérica, vamos dizer assim, se é assim que pode ser tratado. Eu acho que realmente o julgador agiu acertadamente em reenquadrar, só no tocante ao valor, né, o quanto, é que ele foi para os 2% direto. Se você aplicar 2% sobre 630 mil, resulta em 12 mil. E que a lei, com a nova redação dada pela lei, o objetivo não é os 2%, né? Tem um limite, né? Então, em alguns meses, se vocês verificarem aí, a planilha anexada às folhas 119 e 120, tá em termos formais dos arquivos, ele demonstra, foi feito, interessante que a julgadora fez o demonstrativo das duas formas, né, mas optou pelos 2%, enquanto que o assessor, ao perceber isso, disse, não, deve ser aplicada a multa, observando os limites, e atendeu o pedido do impugnante, né, que aqui não cabe nem analisar a questão preliminar, porque também eu concordo com a Procuradoria, não tem mais sentido, né, que ele foi intimado para justificar e não comprovou a escrituração desses documentos. Então, só para agilizar a discussão, né, que é uma obrigação, eu sou pela parcial procedência nos termos do parecer, não estou votando ainda, mas só para agilizar, acredito que não vai precisar mais retornar. Pois, só doutor isso. Felipe. Obrigado, doutor Ivete. Doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros. Na verdade, presidente, é uma discussão que não é nova, é antiga, mas, como bem colocado, a composição é nova, estamos iniciando, então, de certa forma, os temas vão ser novamente, vamos dizer assim, esclarecidos, até para os conselheiros, né, que estão iniciando agora no CONAT, e já, né, adiantando também, com relação às questões de nulidade, semente de defesa, eu também não vejo, né, diferentemente daquele auto-infração anterior, que foi reconhecida a nulidade, vê-se que na planilha anexada aos autos há a indicação das notas fiscais, ou seja, o fisco, embora não tenha juntado, obviamente, toda a escrituração digital, ele aponta quais são as notas que não estão escritas e o contribuinte facilmente poderia, caso tivesse escrito, comprovar, né? Essa prova complementar dele era plenamente possível e acessível. Nesse caso, realmente, não foi plenamente exercido o direito de defesa. Aí, com relação à penalidade, né? Existe a discussão aqui no CONAT, muito mais realmente com relação às entradas, que tem a previsão, né, no caso de entradas, do artigo 123, 3G, né, 1G, que prevê uma pena específica para a não escrituração no livro próprio das operações de entrada, né? Existe lá essa pena, vamos dizer assim, específica para a não inscrição em livro. No caso dos autos, é uma operação de saída, e o fiscal optou por ser a operação sujeita à substituição tributária, aplicar o 126, que é uma forma genérica, as penalidades a incidir sobre operações de substituição tributária. Tanto o 123, 1G, como o 126, eles têm uma penalidade de 10% sobre o valor das operações. Ocorre que na nossa legislação existe uma penalidade prevista, que é essa que o parecer aponta, o próprio julgador de primeira instância, que é a 123, 8L, que fala omitir informações em arquivos eletrônicos ou nesses informar dados divergentes de documentos fiscais. Por entendermos, por interpretar, e assim vem sendo o posicionamento, né, das câmaras e do próprio Câmara Superior, que a AFD é um arquivo eletrônico e a não inclusão dessas notas nesse arquivo eletrônico é capaz de fazer aplicar esse dispositivo. Ele também se enquadra, né, e a pena é mais leve, é mais branda, no caso de 2%, limitada a 1.000 FIIs. E a nossa legislação tributária, 106, artigo 106, e especificamente o 112,
eles não tratam do critério especificamente da especificidade, né? Mas da aplicação da norma mais benéfica, né? Então, embora haja ali uma norma que, em tese, seria mais específica, principalmente no caso das entradas, esse dispositivo, o 123.8L, ele também é aplicável. É uma omissão de informação no arquivo eletrônico. Então, por isso, embora ambos sejam, em tese, aplicáveis, pela 112, 106, o entendimento é que deve se aplicar o mais benéfico, e por isso também faço aí adesão ao parecer da Procuradoria, né, prestando esses esclarecimentos aí aos demais colegas de como se dão os debates, né, normalmente com relação ao tema. Alguém mais inscrito? Doutora Sabrina Guilhom. Eu gostaria de trazer só em relação à penalidade, né, sobre esse reenquadramento. Quando a gente fala aqui de não escrituração de documentos fiscais, a gente está indo além do arquivo eletrônico, uma divergência de arquivo eletrônico, ou uma não inclusão no arquivo eletrônico. A gente está falando de uma obrigação de escriturar os documentos fiscais na escrituração fiscal digital do contribuinte, né? Então, eu não consigo visualizar isso não estando lá no 126, e ele indo para o 123, que trata de inclusão no arquivo eletrônico. Que é algo maior do que a inclusão apenas no arquivo eletrônico. Hoje tudo é arquivo eletrônico, mas aqui a gente está falando de documento fiscal não informado. É como se fosse o livro físico, antigamente, que o contribuinte tinha que fazer a escrituração dele, e agora ele faz de forma eletrônica, só que ele não fez, ele não escriturou, que aí traz uma série de dificuldades para o fisco acompanhar se o recolhimento dele está correto ou não, e aí a gente pode olhar e dizer assim, mas é substituição tributária, né, ele já pagou. Mas o fisco precisa conferir, será que ele pagou? Será que ele pagou correto? Será que a operação que aconteceu foi essa mesmo? Então, a escrituração ainda é algo essencial para o fisco, e a falta dela causa um impacto na fiscalização, causa um impacto da gente não conseguir visualizar se está tudo correto. Então, além da não inclusão de um arquivo eletrônico, é uma não escrituração. Por isso, eu não consigo visualizar essa penalidade sendo reformada aqui, como foi sugerido pelo parecer. Excelentes colocações, doutora Sabrina. Alguém mais quer se posicionar? Uma vez que é uma nova composição, podem ser levantados alguns aspectos que não foram levantados anteriormente, como o que a doutora Sabrina levantou. É importante ouvir. Doutor Marcos, quer se posicionar? Alguma coisa? Senhor presidente, eu acho que os aspectos ligados à escrituração são aspectos muito gerais. E, na minha perspectiva, analisando todas as questões que foram colocadas, eu me posiciono pela questão mais estrita referente à documentação fiscal. Mas isso é uma questão de uma mera posição, né? Em respeito a todos os debates aqui que foram colocados. Então, ninguém mais quer se colocar? Só, assim, com relação à omissão de informações, né, uma penalidade que ela existiu faz muito tempo, né, ela existiu exatamente na época em que começou as escriturações ser enviadas por arquivos, acredito que desde a época do CISIF, se for estudar o histórico, quando uma vez eu fiz o estudo desse histórico, a omissão de informações nesses dados divergentes, né, do jeito que está, que a época era 5%, se eu não me engano, ele surgiu nesse momento em que o contribuinte mandava suas operações, né, suas informações, via CISIF, depois de F, e depois agora veio para FD, né? Então, nesse cenário, nem penalidade existia especificamente para falta de escrituração do documento de saída, e assim continuou. A Lei 16.958, ele só veio reduzir, né, diminuir essa penalidade, demonstrando para mim, a meu ver, também com respeito a quem pensa o contrário, a clara intenção do legislador em reduzir esses descumprimentos de obrigações, essas multas, né, que eram muito pesadas,
de 10%, não resta dúvida que o impacto, eu concordo totalmente com Sabrina, o fisco precisa dos controles de informações, tanto de entrada e de saída, e é importante manter essas penalidades, só que com a Lei 1658, para mim, ficou claro que o legislador não queria mais penalizar com uma multa de 5%. Então, é um debate que se prolonga muito, mas eu tenho realmente muitas coisas a serem colocadas para uma discussão também. Adoro essa matéria, venho estudando também há muito tempo, e também tem os dois lados, né, da moeda. Mas, assim, especificamente nesse tipo de escrituração, que é com base no documento fiscal de saída, eu não vejo como não se pode se colocar as duas, né? Eu tenho aqui uma que é 10%, tenho outra que é 2% limitada, né? E ela tem os limites. O CTN, é claro, quando pode ser aplicado duas penalidades, né, para a mesma infração, aplica-se a que for mais benéfica. Porque a dúvida, eu tenho dúvida que poderia colocar tanto que não se tem dúvida, que a quantidade de autos de infração lavrada de omissão de informação com base na FD, com base na DF, para 8L, sempre existiu, né? Então, se realmente o legislador quer uma outra penalidade, que por considerar por essa ser muito pequena e não inibir a conduta, né, de deixar escriturar, eu acho que o legislador tem que avançar nesse sentido. Mas o que temos para hoje é duas penalidades, uma maior do que a outra, uma mais genérica do que a outra. Então, não tenho, com todo respeito também a quem pensa o contrário, que aqui a gente está para debate, né? Entendo que é perfeitamente aplicável a 8L e nos limites estabelecidos no parecer. Doutor Felipe? Senhor presidente, acho que foi até em grande parte contemplado por essa fala da doutora Ivete, que eu acho que essa discussão, né, do 3G principalmente, com o 8L, ela talvez avance um pouco mais, porque para as entradas existe uma regra específica. Se o legislador quisesse também uma pena diferente para as operações de saída, nota fiscal de saída, ele teria também, eventualmente, incluído o dispositivo correspondente. O 126, nesse caso, comparado com o 8L, ele é até mais genérico, ou seja, ele é aplicável a esse caso específico de saída, tanto pelo critério da especificidade, como pelo critério do mais benéfico. Para mim, essa discussão ela vai realmente, vamos dizer assim, se acalorar com relação às entradas, né, em que há uma específica e uma que se aplica, na minha visão, mas também é mais genérica. 126, para mim, é mais genérico, né, com a devida venha também aos colegas que pensam diferente, do que o próprio 8L. Então, é nesse sentido também, mas já tinha sido até contemplado pela complementação da doutora Ivete. Terminados os debates, vamos para a votação. Existe uma nulidade que é levantada, né? Vamos votar primeiro a nulidade e depois o mérito. Presidente, mas assim, na verdade, não tem recurso. A nulidade que falou foi na impugnação, certo? Eu não sei se, no caso aqui, é só o reexame e a gente analisar, né? Se concorda ou não, ou se alguém aqui vislumbrar alguma nulidade que eu, como relatora, não estou verificando nenhum motivo de suscitar nulidade, certo? Eu acho que poderia ir direto, é uma opinião direta para votação. Então, e aí, presidente, só vem uma questão que, a meu ver, é até um erro de procedimento que poderia ser aperfeiçoado. O contribuinte não argui a nulidade porque ele não existe no procedimento contra razões da remessa oficial, que eu acho que até deveria ter, né? Ele certamente poderia dizer, se for vencido, na parte que eu ganhei na primeira instância, precisa de outras questões. Então, eu acho que poderíamos, sim, eventualmente, analisar também, né? Como se fosse ou então volta, se for vencido, volta, não sei. Mas a falta de contrarrazões, que eu acho que é uma coisa que talvez possa ser aperfeiçoada, gera essa questão. Acho que não arguiu, porque ele não vai recorrer de uma decisão que ele, né, ganhou em boa parte. Como se posiciona o doutor Matheus? Vamos apreciar a nulidade por garantia processual? Não, me parece não, a doutora Ivete tem razão. Como não é um recurso reexame necessário e não houve recurso por parte da parte, e o que está sendo discutido no reexame necessário, e a discussão, salvo, como ela também apontou, salvo se algum conselheiro suscitar, entender que é o caso de análise dessa questão, e suscitar a nulidade, aí ele tem que suscitar.
aí se analisa, mas se não houver a questão da colocação da nulidade, se faz o exame só do reexame necessário. É Ok. isso. Então, vamos para a votação de mérito, certo? Com relação à reforma da penalidade para 123.8G para 123.8L, né? Como vota, conselheira? Voto para que seja conhecido, né, o reexame necessário, dando-lhe parcial provimento, né, declarando a parcial procedência nos termos do parecer da assessoria processual tributária, corrigindo só no tocante ao valor do crédito tributário, que na primeira instância está superior, não observou os limites. Ok. Doutora Sabrina? Eu voto pelo reconhecimento do reexame necessário e pela procedência do auto de infração. Em sua totalidade? Em sua totalidade, sem a reformulação da penalidade. Então, contrária à reforma da penalidade segundo 106.2C, CTN. Vamos votar, doutor Marcos. Senhor presidente, eu, acompanhando a relatora, eu voto pelo conhecimento do reexame necessário com parcial provimento do recurso, no sentido de reconhecer o reenquadramento da penalidade agora para o artigo 123, inciso 8, a linha L da lei do ICMS. Reenquadramento da infração. Ok. Doutor Felipe? Voto com a relatora, presidente. Doutor Geida? Voto com a relatora, senhor presidente. E o voto do doutor Pedro? Presidente, integralmente com a relatora. Então, em sede de reexame necessário, o 5-1, decidida a parcial procedência, com a reforma do artigo 123.8G para o 123.8L, os termos do artigo 106, inciso 2, a linha C, do CTN. Vamos para o último processo de hoje, que é o processo de recurso 2666-2019, aí 2019-03616, a empresa é Souza Cruz, de CGF 06800-486-9, relatora doutora Ivete Maurício. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Não existe sustentação oral. A palavra, doutora Ivete. Mudo, está no mudo. Estou só localizando aqui os arquivos que eu abri, vários arquivos. Mas aqui, esse auto, né, lavrado contra a empresa Souza Cruz, né, Souza Cruz, ele se refere, só 2 minutinhos que eu acho que eu não peguei exatamente o arquivo, aqui. Pronto. Ele aqui é de falta de recolhimento, diferente do outro, né, que era descumprimento de obrigação acessória, aqui se trata de falta de recolhimento relativo ao diferencial de alíquota nas operações de uso e consumo. O autuante faz toda uma razoada aí nas informações complementares, que constatou a diferença de falta de recolhimento, uma diferença no imposto, né, intitulado aqui de diferencial de alíquota, de FAO, nos registros com base nos valores declarados pelo contribuinte em sua FD, nos registros C100 e C190. Especificamente no CFOPs 2407, ele demonstra isso, o valor de cada tipo de operação, 2556 e o 2557, que eu destaco aqui, que é no valor de 39.587,67. Ao todo, inicialmente, ele levantou uma diferença de 67.749,28. Ocorre que ele intimou o contribuinte, né, para que justificasse os recolhimentos. Por que não recolheu o diferencial de alíquota nessas operações? O contribuinte apresentou justificativas, né, e as justificativas do contribuinte se referem que a diferença encontrada pela fiscalização
ocorre porque existiam operações com mercadoria sujeita à substituição tributária, conforme GNRs apresentadas, que comprova o seu recolhimento. E ainda, aí ele diz, e outra parte é referente a transferências de materiais de uso e consumo, nas quais não ocorre o fato gerador do imposto, conforme súmula 166 do STJ. Isso é a justificativa do contribuinte. O agente fiscal observa que analisou as justificativas, mas concordou com a boa parte, tanto é que o valor que ele levantou inicialmente reduziu, e a autuação se focou somente em relação às operações declaradas no CFOP 2557, que são as operações de transferência interestadual de material de uso e consumo. E aí, com base nesse valor das operações, que era exatamente 39.587,67, o autuante chegou... esse é o valor do imposto, desculpa, pessoal. Ele chegou ao valor de 39.587, mas ele calculou esse diferencial com base na FD do contribuinte nas operações declaradas no CFOP 2557. Aí ele materializa, ele diz que o ilícito tributário está materializado nos anexos, nos arquivos originais da FD, no termo de intimação que mandou para o contribuinte, e numa planilha final em que ele traz o detalhamento do crédito tributário. Nessa planilha, ele apresenta mês a mês o valor do diferencial de alíquota e, ao final, calcula a multa equivalente a uma vez o valor do imposto. A empresa se defende da acusação, argumentando preliminarmente a decadência de janeiro a 13 de março de 2014, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 14 de março de 2019, com base na regra fixada no artigo 150 do parágrafo 4º do CTN. Quer dizer, preliminarmente ele traz essa questão, a defesa. E alega também que não incide, continua alegando a não incidência nas operações de transferência interestadual de material uso e consumo. Nesse momento, ele cita a súmula 166 do STJ, dizendo, inclusive, que a aplicação, a anulação do lançamento de ofício nessa fase irá evitar o ajuizamento de ações, em consonância com o princípio da eficiência da administração pública. O julgamento de primeira instância rejeita a decadência, uma vez que a julgadora ela segue a linha de que, ao lançamento de ofício, aplica-se a regra do 1731 do CTN, então afasta, ela não acata, e no mérito, ela entende que a autuação que foi indicada pelo autuante, ela serve de subsídio, ela é subsídio suficiente para manter a autuação. E que a súmula STJ, ela se torna, ela faz aqui uma observação, que a jurisprudência indicada pelo autuante não se trata de uma súmula vinculante, portanto, não se obriga a aplicá-la, que após a edição da Lei Complementar 87/96, a súmula 166 do STJ se torna inaplicável. Conclui pela procedência da autuação, com base na legislação indicada, e que entende que restou demonstrado o ilícito fiscal. No recurso ordinário, a empresa interpõe, traz a ser somente uma razão. Ela pede a improcedência da autuação, por restar pacificada a não incidência de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimento na mesma empresa, em face da inconstitucionalidade declarada pelo STJ, dos artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2, artigo 12, inciso 1, especificamente o trecho que expressa, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e artigo 13, parágrafo 4º da Lei Complementar, do artigo 13, quando do julgamento da ADC 49, submetida ao sistema de repercussão geral com a edição do tema 1099, quer dizer, aquele ADC 49, que é bem recente.
e ela já não fala mais na súmula do STJ e vai para a DC 49. O parecer foi basicamente no sentido de ratificar a decisão de primeira instância de parcial procedência. Esse é o relato, presidente. Alguém quer se colocar, fazer alguma colocação? Aqui, eu acho que caberia do doutor Matheus, inclusive estou querendo, como relatora, saber a opinião do doutor Matheus, né, que é um assunto que está ainda, já são 11h12, é um assunto, né, que talvez ele resolva aí de uma vez só, como é que o Estado de Ceará vai tratar, né, a questão desses tipos de autuações, já que o contribuinte mencionou expressamente a DC 49. Inclusive, tem a modulação, né, doutor Matheus? Como é que vai ser a modulação dessa decisão, né? Pronto. Permita, senhor presidente. Pois não? A questão é que não há definitividade ainda nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O fato é esse. Enquanto não for definida, pelo menos a modulação dos efeitos, não há que se falar em afastar a cobrança. É temerário afastar a cobrança. Daí porque a Procuradoria vem se manifestando até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal da matéria pela validade desses autos de infrações. Tem que ser, não há como, não há outro caminho a se seguir. Tá? Tem que aguardar a decisão do Supremo. E pelo que ele tem feito até o momento, as modulações têm sido as mais absurdas. Por exemplo, ele protrai para o futuro, para 2024, a cobrança, por exemplo, ele modulou os efeitos em relação à seletividade de alíquotas para 2024, né? A cobrança pode continuar, apesar de entender que é inconstitucional, a cobrança com a alíquota de 25%, 27%, 28% e tal, e que a energia deve ser tributada com uma alíquota de 17%, pelo menos, com a configuração normal, que é absurdo, as decisões absurdas que vêm sendo tomadas, mas ele modulou os efeitos para o futuro muito... Quer dizer, uma coisa assim. Então, vejam, no caso da seletividade, da transferência de mercadoria de estabelecimento mesmo titular, há um equívoco grande, tanto por parte do STJ quanto por parte do Supremo a respeito dessa matéria. Aliás, em relação ao ICMS, os tribunais superiores têm sido um desconhecimento assim, muito grande do funcionamento das normas do ICMS, de modo que cria absurdos. Essa decisão agora da transferência de mercadoria de estabelecimento mesmo titular é o que acarretou esse pedido de vista, aliás, a modulação dos efeitos, que deverá ser decidida através de desembarque de declaração, porque seria uma loucura total. A transferência de mercadoria entre o mesmo estabelecimento provoca vários resultados, se entender que não é tributado. Quer dizer, tem a questão do crédito, que aí ele já disse, não, o crédito é legítimo, tá bom, mas o crédito vai ficar onde? Vai ficar no estado de origem? Entre dois estabelecimentos? Porque o estado de Ceará, que vai receber essa mercadoria, sem poder cobrar o ICMS, ele vai apropriar-se, o estabelecimento destinatário vai poder receber o crédito lá de origem, em que valor? Se não é tributário essa operação? E pressupõe o crédito, que é consignado na Constituição Federal, pressupõe que haja tributação. Se há não incidência, como é que vai gerar crédito? Ora, de certo modo, para os estados consumidores, se fosse aplicado corretamente o que diz as normas constitucionais, seria até interessante, ótimo. Transferência de estabelecimento mesmo titular não tem incidência, não. Vem de São Paulo para cá, o contribuinte aqui, a unidade aqui, recebe crédito zero e na saída vai ser tributado integralmente. Aí, quando o Supremo percebeu isso, que é assim que a Constituição diz, não, vamos modular os efeitos agora. E é isso que está se aguardando. Quer dizer, é uma loucura total. A falta de conhecimento a respeito do ICMS pelos tribunais superiores. Daí porque as decisões, as mais absurdas, têm sido tomadas. Mas, nesse caso específico, não tem o que fazer senão esperar a decisão do Supremo e validar todos os autos de infração. Essas questões poderão ser resolvidas posteriormente, até mesmo pelo ato normativo do Estado, do governador do Estado, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou então, através da decisão judicial mesmo, que o contribuinte, com base na decisão judicial, poderá simplesmente arguir a invalidade da cobrança.
vai depender do que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, não há como não decidir, senão pela procedência, parcial procedência da acusação. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Doutor Geiro, com a palavra, depois doutor Felipe. Pois não, senhor presidente. Doutor Matheus, com muita propriedade, falou realmente da celeuma que está no STF. O ICMS é um tributo particular que afeta realmente toda a sociedade. E o pedido de vista do ministro, realmente a gente fica temerário nessa situação da modulação, doutor Matheus. Realmente, as decisões que vêm sendo tomadas são, por demais, um afronto à segurança jurídica, realmente, das nossas atividades na advocacia, como também na atividade comercial do contribuinte. Em parte, concordo com o senhor, não concordo com essa situação de tributação em si, mas realmente não nos cabe proferir nenhum entendimento sobre inconstitucionalidade nesse conselho, senhor presidente. É só isso mesmo. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Realmente a discussão é bem polêmica, né? Eu tenho, com a devida vênia aí, doutor Matheus, um entendimento também que realmente não incide, não é uma operação mercantil, mas eu queria fazer um detalhe técnico com relação a essa questão. O julgamento, ele já ocorreu, né? A vinculação dos efeitos da ação direta ou da ação direta de constitucionalidade, ela decorre e é válida desde o momento da publicação do referido acordo. O que se tem hoje é uma decisão do STF que diz que é inconstitucional. A modulação dos efeitos ainda não ocorreu, né? Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. O que hoje se tem é isso. Então, a minha divergência é no sentido de que, se for para julgar hoje o auto-infração, tem que anular, porque essa é a decisão do STF, que está vigente, que foi publicada e tem efeito vinculante. Agora, eu confesso que, e confirmo, doutor Matheus, que isso cria um celeuma diante da insegurança jurídica. Então, eu questiono ao presidente, ao procurador, se não é o caso a gente sobrestar mesmo o processo no aguardo dessa decisão do Supremo, tal como ocorre no próprio judiciário, para evitar que tomamos uma decisão aqui, essa decisão tenha que ir para o judiciário, ou reclamação constitucional. Então, das duas, uma. Ou a gente julga improcedente o auto, porque assim foi o acordo, cuja decisão, estou aqui vendo aqui o auto, o próprio processo, aqui a decisão ocorrida em plenário, em abril, que é isso? O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na tese da ação, declarando a inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, 12, inciso 1, no trecho, ainda que para outro estabelecimento titular, e tal. Sabe-se que, embora não tenha aqui, pelo menos não está nos autos do acordo, eu acho que os embargos já foram interpostos antes do acordo, que às vezes demora, a publicação das ações diretas de constitucionalidade, controle concentrado, ela se aplica desde a publicação da ata de julgamento que já ocorreu. Então, se hoje é para julgarmos o mérito, salvo se decidamos contrário ao que o STF decidiu com efeito vinculante, temos que julgar improcedente. Mas, admitindo e concordando que há insegurança jurídica com relação à modulação ou não dos efeitos, minha sugestão, que eu acho que seria mais razoável, até está aqui, estamos fazendo aqui um exame de autotutela com relação ao auto, né, dentro do processo administrativo. Então, se há esse precedente, esse encaminhamento próximo que deve ocorrer, talvez não tenha essa previsão na nossa legislação, né, não acompanhou ainda, mas talvez o adequado seria realmente sobrestar. Mas fica aí a questão de ordem, sobresta ou vai para julgamento. Se for para julgamento, tem que julgar improcedente, porque o acórdão tem efeito vinculante já desde agora. Alguém quer se posicionar? Doutor Matheus, fazer alguma colocação? Eu entendo muito bem as considerações do doutor Felipe, mas entendo que o caso não é de sobrestar, porque a decisão não é definitiva ainda. Né? É definitiva quanto à questão em si, no sentido de que é inconstitucional a cobrança de transferência. Mas isso vai valer a partir de quando? Em relação a essa parte, não houve trânsito de julgado. Essa matéria está pendente de discussão, daí porque eu me referi que o Supremo pode modular os efeitos até não sei quando, pode fazer tudo um absurdo. Insegurança jurídica, mas é isso mesmo. Quer dizer, não há como não esperar a definitividade da decisão em relação especificamente ao momento que passa a produzir os efeitos essa modulação. A partir de quando?
Se anular agora, por exemplo, todos os autos ou julgar improcedente, poderá ser que o Supremo venha decidir que não é válida essa cobrança até 2025, até 2030. Então que é só a título de argumento, claro, né, de retórica. Mas o fato é que ele pode decidir isso. E aí? Aí teríamos a prescrição, que pode ocorrer e tal. Aí eu tenho um argumento do doutor Felipe, que é a questão da suspensão do processo. Não me parece que é o caso de suspensão do processo, até porque isso também suspendeu o processo, dezenas de processos eram suspensos, aguardando a decisão Acho que não seria útil, não. Porque a partir do momento que o Supremo definir essa modulação, né, os autos que alcançarem, que serão alcançados pela decisão dele, né, serão anulados. Claro, sem dúvida. O Estado até nem vai, numa questão dessa, o Estado não vai nem discutir mais. Claro. Agora, não pode discutir se o auto de infração já tivesse sido julgado improcedente, né, por conta da decisão do Supremo. Então, daí que eu mantenho o entendimento da parcial procedência. É isso, senhor presidente. Doutor Felipe? Só um complemento, um pequeno contraponto aí ao doutor Matheus. Poxa, se lá no início, se fosse um liminar suspendendo os efeitos, não teríamos que cumprir, independentemente do trânsito julgado, da ação direta ou da ação indireta, ou direta de constitucionalidade, ou direta de constitucionalidade. Nesse caso, a gente tem um acórdão no ADC, que tem um efeito contrário, né? Dúplice, a ADC foi improcedente para julgar inconstitucionalidade, e tem um recurso que não tem efeito suspensivo. Embargo de declaração não tem efeito suspensivo. É o que está válido. Ele é exequível, muito embora exista a insegurança jurídica de que ele pode haver modificar, mas ele não tem efeito suspensivo. O relator não atribuiu a ele efeito suspensivo. Então, era essa a última consideração. Alguém mais quer se colocar? Podemos partir para a doutora Ivete. Sim, sem querer também, porque eu não sou especialista no assunto, né? Mas, assim, lá na quarta Câmara, até o final do ano, o doutor Rafael vinha pedindo para aguardar, né, por essas decisões, e eu não sei como é que vai ser agora o direcionamento. Mas, realmente, a gente fica na dúvida, né? Se realmente dá a entender que essa modulação é para frente, né? Dá a entender pela discussão, pelo cenário que se desenha aí. Até porque a briga dos estados, né, deve ser muito grande em relação a isso. Mas fica a dúvida, assim, vamos dizer que não seja, né? A gente julgou que não se aplica, e como é que fica? Aí vai para a dívida ativa e lá cancela, é assim, doutor Matheus, seria isso? A consequência, vamos dizer, no futuro, se decidir que... Queria saber qual seria o resultado da gente julgar aqui de imediato, né? Dependendo da decisão do Supremo, esses créditos tributários escritos em dívida ativa, e já aconteceu isso, podem ser declarados nulos, inválidos. Certo. Nós temos já portaria lá na Procuradoria tratando dessa matéria, já foi feito. Tá, internamente se manda, o Procurador-Geral determina a anulação desses processos. Quanto a isso aí, essa anulação, não vejo problema acontecer a isso. Não. É isso. Só isso. Doutor Geide se inscreveu? Embaixo, fiz a colocação e depois... Está no mudo, doutor Geide. Doutor Geide, está no mudo. Mudo. Perdoe, senhor presidente. Não, foi só realmente para comungar realmente com o entendimento do doutor Felipe. Ele não é um preciosismo do doutor Felipe, realmente cabe o que ele alega, certo? É um prejuízo realmente à parte, ao contribuinte, e a gente, de fato, vê como funcionam essas operações, de fato, e não de direito em si, mas de fato, como funciona no mundo empresarial. Então, era somente para contribuir, mas eu queria ouvi-lo também, ele pediu a palavra, vou deixar falar. Doutor Felipe. Rapidamente, presidente, só fazendo aqui remissão, né, a nossa legislação processual aqui do CONAT, o decreto 32885 de 2018, ele fala, artigo 62, no julgamento do processo administrativo tributário, não se inclui a competência da autoridade julgadora a afastar a aplicação da norma,
sob o fundamento de constitucionalidade, ressalvada a hipótese de ter sido declarada pelo Supremo. Observado, 1, em ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de inconstitucionalidade, após a publicação da decisão. Aqui não se fala em trânsito julgado. Então, reforço aí ao posicionamento que fiz anteriormente. A nossa própria legislação não exige trânsito julgado de ADI ou ADC para que tenha vinculação sobre as decisões administrativas. Doutor Marcos Vinícius Vasconcelos Maia. Bom, essa matéria é extremamente polêmica, extremamente complexa, né? E trazendo até um pouco mais aqui de um outro olhar para o assunto, né? Uma outra posição aqui para a matéria. Eu, enquanto os debates estavam acontecendo, eu pesquisei aqui no CPC uma diretriz interessante, um artigo que fala justamente da questão dos efeitos das decisões proferidas, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, certo? Aí eu vou pedir licença para ler aqui, é uma redação muito, muito rápida, mas é importante que nós tenhamos como referência. Artigo 525, parágrafo 12 do CPC. Os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica, certo? E, comungando com esse preceito, o artigo 927 do CPC, que fala as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, eu vou colocar aqui só uma complementação a ele, né? Só um minuto aqui, porque a redação está meio truncada onde eu anotei. Os juízes e tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. O que é que acontece? Nós temos, salvo melhor juízo, mas é uma impressão que eu tenho, de que a decisão realmente proferida no âmbito de controle de constitucionalidade, ela estaria incompleta, ela não estaria com seus efeitos jurídicos plenamente arguíveis. Ou seja, você tem uma questão contraditória. Você tem uma decisão que realmente está firmada no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, porém falta a ela um complemento referente aos efeitos dela no decorrer do tempo. Como o doutor Matheus colocou, quando é que nós teremos a execuibilidade, arguibilidade, efetividade do preceito que é colocado nessa decisão? Nós não temos ainda certeza disso. Então, o que acontece é que, no meu modo de entender, ela está em sede de embargo de declaração, mas realmente ainda não está plenamente passível de ser arguída. Por quê? Porque o próprio CPC, o próprio sistema e a própria Constituição Federal coloca a questão da segurança jurídica, decorrente de quê? Decorrente dos efeitos que são decorrentes da modulação da decisão. A partir de quando? Que tipo de efeito vai ter? Ex tunc, ex nunc? Então, isso não está realmente, no meu modo de entender, sendo claro no sentido de nós adotarmos um entendimento pleno, a não ser que essa matéria já estivesse com a modulação concluída. Aí nós teríamos uma plena, entre aspas, coisa julgada no âmbito do controle de constitucionalidade. Mas nós ainda temos um recurso de embargo de declaração que está justamente objetivando a formulação e a concretização desses efeitos. Então, nesse sentido, eu entendo que, a priori, poderia não ser o caso de, com todo respeito às opiniões ilustres, doutor Felipe, espetacular posicionamento, e os demais que pensam dessa forma, mas de sobrestar, eu vejo com cautela essa questão, por enquanto. Doutor Felipe. Presidente, só uma última manifestação, o horário já tá se estendendo, mas só para constatar, pessoal, a ADC foi julgada, tá? A modulação dos efeitos, ela é excepcional e deveria ter sido apreciada nesse acordo. Se não fez, vale a regra do ex nunc, né? Eu não tenho como pressupor, julgou a ADC sem ressalva. Tá valendo? Não tá valendo? Tá valendo. Os embargos de declaração podem, eventualmente, alterar. Não é nem o meio adequado, tá? O Supremo tem feito isso aí, até com constância, né?
julga, fica omisso, vamos julgar aqui logo para ser mais rápido, e depois legislar a declaração, isso até é errado. O acórdão é exequível, né? E deveria, se não foi modulado, é porque não houve modulação. A modulação é excepcional e acessória. A própria lei lá da ADI diz que o Supremo poderá. Ele pode fazer isso e não fez. O que está valendo hoje é uma declaração de constitucionalidade sem modulação. A nossa legislação diz que conta da publicação. Se vai ter uma alteração posterior, não sei. A decisão foi publicada e é válida. E voltamos, né? E é para encerrar, obviamente, todo mundo já deve ter seu posicionamento. Julgar procedente, estaremos descumprindo a decisão, sendo passível, inclusive, de reclamação. Acho que já esgotamos os debates, que, aliás, foram muito ricos, né? Muito ricos mesmo. Então, vamos passar a votação, como vota a conselheira Ivete. Nós vamos fazer 2 votações, sobre estamento, né? E presidente, outro, porque tem outra questão que a questão da ADC ficou à frente e nem cheguei a falar da outra questão, que é a decadência, certo? A decadência, apesar da recorrente não ter arguído, como é uma preliminar que a gente sempre analisa, né, a decadência, eu vejo que o julgamento ela não acatou, né, que ela segue a linha de que no lançamento de ofício aplica sempre a regra do 1731, e eu acho que caberia aqui a gente votar a decadência, e aí eu me antecipo, né, para avançar da hora aqui, 11h30, para dizer, né, que eu sigo um entendimento diferente da julgadora. Entendo que, no caso aqui, por se tratar de uma falta de recolhimento, onde esse imposto é declarado na própria escrituração do contribuinte, caberia sim ao fisco homologar no prazo de 5 anos, observando a regra 150, parágrafo 4º do CTN, que seria, no caso aqui, como o auto de infração foi lavrado, sendo mais objetivo, foi lavrado em só um momentinho, abri o auto errado, mas foi em março, certo? Foi em março de 2019. Estou aqui com o outro auto, mas se alguém puder me ajudar, gente, mas assim, ele foi lavrado em março, deixa eu abrir aqui bem direitinho o auto que nós estamos analisando. Doutora Ivete, a nota foi escriturada ou não foi escriturada? Isso é uma informação importantíssima para convencimento, se a nota foi escriturada ou não, essa cobrança. Mas assim, a linha que eu sigo, eu sei que você segue essa linha. Nunca vai. Essa nota, se essa nota está escriturada, você está perguntando? Isso. Porque essa pergunta é essencial para você utilizar uma ou outra. Eu observo sempre isso. Foi escriturado porque, assim, o autuante partiu do CFOPs, o diferencial de alíquota, viu, presidente? Só respondendo a sua pergunta. Ele apurou da seguinte forma: ele foi lá no CFOP 2557, pegou o valor total das operações. Então, se ele extraiu da FD, estava escriturada, né? E foi lá a cobrança de diferencial. Então, basicamente, foi o que ele fez. Ele pegou o total das operações de CFOP 2557, aplicou 10%, assim, em linhas gerais, que eu não saí olhando todos os meses, mas eu peguei 2 ou 3 meses como amostragem, e fez o cálculo de 10% e saiu definindo o crédito tributário de cada mês com base no CFOP da FD, declarado na FD, certo? Então, a conclusão que eu extraio é que está escriturada assim, que ele partiu da FD. E seria, basicamente, ele não relacionou as notas, certo? Ele não fez a relação das notas. Ele trouxe para os autos só os CFOPs. Foi basicamente o CFOP 2557, aplicou os 10%. No ano todo que foi fiscalizado, foi saldo devedor do começo ao fim, que é uma coisa que também eu observo, quando tem saldo credor, a gente faz um tratamento diferenciado, quer dizer, eu observo por quê? Porque não precisou o contribuinte refazer, fazer uma nova composição da conta gráfica para ver se aquele diferencial de alíquota existia ou não. Se é saldo devedor em todos os meses, o que ele apurou como débito
vai ser devedor, não tem dúvida, né? Então, também observe se é credor ou devedor para a questão da aplicação dos precedentes aqui, do contencioso. Então, sendo mais objetivo. Verifique se foi escriturado, se está na FD do contribuinte. Eu entendo que, apesar de não ter sido discriminados os documentos, mas ele baseou na FD, então está. Entendo que se aplica, não precisa da recomposição da conta gráfica, porque já era saldo devedor, e ele pagou parte, né, que é a regra dos precedentes do 150, parágrafo 4º. Então, eu sigo nessa linha de que aqui caberia, sim, o 150, parágrafo 4º, exatamente por essas observações. Obrigado pela pergunta, que eu fui muito rápida. Bom. Então, aqui nós temos, a decadência tem que ser apreciada, segundo a doutora Ivete. Sobrestamento também e o mérito, no final. Eu entendo. Senhor presidente. Pois não. Uma matéria nova que ela trouxe aí, que não havia manifestação da Procuradoria a respeito desse assunto. Então, pois não, doutor Matheus. Deixa eu manifestar. Quanto à decadência, a Procuradoria, no caso, pode até haver divergência em relação a isso, entre algum funcionamento dos procuradores, mas a Procuradoria tem entendido que, estando a operação escriturada, apesar de haver alguma discordância, mas estando a operação escriturada, se o imposto é debitado, realmente o caso é de aplicar o 150, parágrafo 4º. E aqui, nesse caso, então, aplicando o 150, parágrafo 4º, nós teríamos uma decadência parcial, porque a infração é de 2014, do período de 2014, e o auto-infração foi lavrado em 2018, portanto, seria parcial. E a partir dos meses até julho, salvo engano. Até julho seria decadência. Seria até março, viu, doutor Matheus? Porque o auto foi lavrado em 14 de março, porque eu não passei a informação completa. Em 14 de março? Tá. 14 de março, então, 2019. Ok. Seria o período anterior, exatamente, à lavratura do auto-infração, aqueles meses. Então, nesse ponto, a Procuradoria também não se opõe. É isso que a Procuradoria, estando regularmente escriturada a operação, e foi regularmente escriturada, eu presumo que sim, porque senão teria uma auto-infração de falta de escrituração aí também. Então, o caso é de decadência parcial, é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Quanto à suspensão, não há produção de efeitos para aquilo que ainda não foi definido os efeitos, quando serão produzidos. Daí, porque eu continuo sustentando com as minhas vênias, doutor Felipe, que o caso é de julgar a parcial procedência e não de suspender o processo. É isso. Doutor Ivete, o exercício financeiro fiscalizado, só para a gente anotar aqui, na hora da votação, o exercício fiscalizado foi que ano? Foi 2014, de janeiro a dezembro de 2014. Pronto, a decadência seria de 1º de janeiro de 2014 a março. Aqui não dá para a gente verificar dias, porque a autuação se baseou no CFOP daqui do mês, certo? Naquele total de operações. Então, mensal, aí é mensal, aí não tem como fazer. Não tem como fazer. Como não está detalhado, especificado, não é analítico, você tem que considerar mensal, porque a apuração de ICMS é mensal. Isso mesmo. Então, vamos seria de janeiro a março. Pronto. Então, mesmo não tendo sido colocada preliminar no julgamento, nas alegativas do contribuinte, nós vamos analisar também a decadência. Então, vamos analisar primeiro o sobrestamento, depois a decadência e depois o mérito. Ok? Certo. O sobrestamento, doutor Ivete, como voto? Eu vou acompanhar a Procuradoria, né, que é quem defende os interesses dos estados, se ele está, né, apesar de achar uma matéria que precisa talvez ser bastante, né, discutida para ter até um tratamento, vamos dizer, igual pelas câmaras, né, para poder uma não se sobrestar e outra. É só uma opinião aqui, quem sou eu para intervir, né, nesse aspecto, mas para ter um tratamento igual nas câmaras, né, porque essa discussão pode vir para outras câmaras, uma sobrestar e a outra julgar, é só uma sugestão. Só fazendo aí um pequeno comentário, lembrando que o Estado não tem recurso para o judiciário, é uma questão que tem que ser analisada aí, né? O Estado não tem recurso, enquanto o contribuinte tem. Nós temos formas de ao cumprimento, uma modulação que provavelmente vai ser a posteriori. Né?
É só para a gente ter isso no radar, na hora da análise. Doutora Então, Sabrina? assim, eu vou me acostar ao parecer da Procuradoria, né? E que deve seguir o julgamento, agora deixando aberto, né? Acho que essa discussão é uma questão realmente que fica. O que o doutor Felipe Amaral colocou realmente são questões bem interessantes, né? Que cabe refletir para que a gente não continue a julgar e lá na frente ter outro problema, não sei. É uma preocupação só dividindo aqui. Mas vou me acostar ao parecer da Procuradoria, de não sobrestar, e voto pela parcial procedência, né, em razão da extinção. Estou votando já? Pode ser, presidente? Não, vamos votar em separado para facilitar para a nossa secretária. Então pronto. Vou votar em separado porque estou anotando tudo aqui para não ter problema depois da realização da aula. Então tá certo. Como vota a doutora Sabrina? Sobrestamento. Só sobre o sobrestamento. Também com a Procuradoria. Doutor Marcos? Relativamente ao sobrestamento, por uma questão de cautela, de prudência jurídica, dada a não modulação dos efeitos na ADC, eu sou por não sobrestar, pela manifestação da Procuradoria do Estado. Doutor Felipe? Senhor presidente, de fato não há na nossa legislação a previsão, né? Seria uma medida de cautela. Nesse caso, a meu ver, favorece a Fazenda, porque entendo que, se não sobrestarmos, teremos que julgar tal como o acórdão vinculante. Então, por sugestão, realmente, vamos dizer assim, sem uma previsão legal específica, mas por essa cautela e prejudicialidade, minha sugestão se mantém de sobrestar. Mas também não há nenhum impedimento de prosseguirmos com o julgamento. O senhor vota a favor? Quer manter posição? Sim. Pronto, a favor. Doutor Geida? Senhor presidente, muito bem, o doutor Felipe já argumentou, realmente não existe no regimento, creio que realmente não tem essa possibilidade, só mesmo a pedido do contribuinte e a análise ainda da presidência, mas é justo e creio que faz necessário realmente esse sobrestamento, não só dessa matéria, mas como outras ainda que ainda irão aparecer também, com certeza, para julgamento nesse sentido. Então, volto pelo sobrestamento, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge. Presidente, como já foi extremamente discutido aqui, eu não entro muito nas discussões, porque várias discussões aí, nós já temos posicionamento formado, já é minha terceira participação aqui no CONAT, né? E, como o doutor Felipe falou, é uma questão de cautela favorável, inclusive, ao Estado, o sobrestamento. Porque se nós formos votar, nós não podemos votar contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, se tivesse uma simples liminar, nós tínhamos que acompanhar, imagine uma decisão já terminativa, já publicada, para ficar aguardando uma possível modulação. Até entendo, doutor Matheus, porque ultimamente o Supremo tem favorecido muitas vezes os estados, até nessa questão aí do ICMS sobre PIS e COFINS, mudando o tempo, né, modulando até 2025, não foi, doutor Matheus? Então, o doutor Matheus fica naquela esperança, naquela expectativa de salvar o auto de infração. Mas eu, assim, por questão, até para proteger o Estado de uma possível reclamação no STF, e até honorários, né? Até honorários futuros, que as empresas hoje têm realmente recebido bastante honorário do Estado, de sucumbência, né? Eu voto pelo sobrestamento. O voto de desempate vai ser do presidente. Eu voto contrário ao sobrestamento, uma vez que a Procuradoria do Estado não possui recurso na esfera judicial. Então, a decisão que seria dada aqui seria uma decisão que não teria como o Estado reverter, caso houvesse a modulação para frente, o que provavelmente vai ocorrer. Né? Essa modulação provavelmente vai ocorrer nesse sentido, uma vez que as repercussões dessa decisão são enormes para os estados. Tanto todo imposto ser devido para o destino, uma colocação que o doutor Matheus fez muito bem. Além disso, ainda tem os benefícios fiscais. Os benefícios fiscais são muito atrelados às transferências, né?
Ou seja, a gente tem muito benefício fiscal relativo a empresas que têm CDs fora do Estado, e quando elas mandam para cá, se não for considerar o crédito, como é que ficaria essa situação? Então, tem voto contrário sobre isso também. Com relação agora à decadência, vamos para a votação. Conselheira relatora, decadência de 1º de janeiro de 2014 a março de 2014, e como vota a doutora Ivete? Voto para conhecer o recurso ordinário, né? Dando parcial provimento para extinguir os créditos tributários de janeiro a março, que estão fulminados pela decadência, conforme regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Doutora Ivete? Pronto. Doutora Ivete, não, doutora Sabrina, desculpa. Agora, depois de mim, não é mais Sabrina, né, Frutuoso? Que eu acredito que é o próximo, ou acho que... Não, diz aí... a primeira votação ficaria para 1. Vai 1, 2 e depois vota. No caso aí. Não, Evaneide, eu estou enganada? Ou segue o próximo que vem a mim? Não volta para Sabrina, não, né? Me ajude. A prática é o próximo depois de você. Então, desculpa. Não, mas está desculpado, está começando agora, já está muito bem. Só para ajudar, viu, presidente? Que, assim, nessa sequência, você imagina que você continua a sequência do relator, certo? Certo. Não volta, né? Desculpe, pelo aqui. Nada. Doutor Felipe? Eu acompanho com relação à decadência, senhor presidente, o acolhimento. Geida? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge? Em relação à decadência, acompanha a relatora. Doutora Sabrina? Com a relatora, em relação à decadência. E doutor Marcos? Senhor presidente, considerando que o ICMS é tributo com lançamento por homologação, com a relatora. Ok. Agora vamos para o mérito, né? Em relação ao mesmo auto de infração. Doutora Ivete, como vota? Como a decadência já termina, né, quase, né, é uma preliminar de mérito, né, já só ratificar, né, o restante. Né, restante, né? Parcial procedente ou procedente em todo o restante? A gente usa essa linguagem, né, de parcial procedência, tá, mesmo, que ficou em relação ao período que restou, de abril a dezembro. Ok. Uma vez que restou, né, que a autuada não trouxe nenhuma prova no sentido de desconstituir. Desconstituir a infração. Ok. Doutor Felipe? Senhor presidente, acabou que a decadência foi apreciada anteriormente, muito embora pode haver prejudicialidade para não ser contraditório, né? Foi feito em parte, mas, senhor presidente, considerando que a ADC 049 já foi devidamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pendente apenas embargo de declaração sem efeito suspensivo, considerando que o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição determina que as decisões do Supremo elas têm eficácia erga omnes, tanto para o judiciário como para a administração, considerando também que o nosso decreto 32885, no artigo 62, determina que devemos sim aplicar a declaração de constitucionalidade ou constitucionalidade com efeito vinculante do STF a partir da publicação da decisão, que já ocorreu sem ressalvas. Meu encaminhamento é pela improcedência da auto-infração, tendo em vista que somente se controverte essas operações de transferência entre mesmo estabelecimento e mesmo contribuinte. Doutor Geida? Sim, senhor presidente. Acompanho o voto divergente do doutor Felipe, muito bem embasado, então nada a acrescentar, somente acompanho o voto do doutor Felipe. Doutor Pedro Jorge? Acompanho o voto divergente, presidente, aqui. Primeiro voto divergente, né? Primeiro e o segundo. Doutora Sabrina? Eu voto com a relatora pela parcial procedência. Doutor Marcos? Da mesma forma, com a relatora pela parcial procedência. Ok.
Então, cabe a mim agora dar o voto de desempate. Não, 4-3, é isso? 4-3. Então, vamos encerrar o julgamento do último. Presidente, 3-3, presidente. Não é 4-3, não. 3-3, desculpa. Foi 3-3. 3-3, exatamente. Empate. Eu voto com a relatora, em relação à procedência parcial do auto de infração em questão, por coerência lógica com o meu voto de sobrestamento. Eu não poderia votar diferentemente. Então, com relação ao processo número 2666-2019, conhecido recurso ordinário, com relação ao sobrestamento, 4-3, contrários ao sobrestamento. Com relação à decadência, foi declarada a decadência de 1º de janeiro a março de 2014, por unanimidade. E com relação à parcial procedência do restante do período, a autuação referente ao exercício financeiro de 2014, por voto de desempate, 4-3, a favor da parcial procedência. Pessoal, foi bastante rico o debate, muito rico mesmo. Agradeço a todos pela participação nesta sessão, especialmente pela atenção e respeito a este presidente e a todos os presentes, ressaltando a humanidade, profissionalismo e compromisso dos membros do Conselho e demais participantes na sessão da busca da justiça fiscal e material. Vou por encerrada a primeira sessão virtual do nosso contencioso da primeira Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos Tributários. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Muito obrigado a Bom dia, todos. senhor presidente. Bom resto de dia para todos. Um abraço. Um abraço, doutor.